colocar o cinto, né? Não pode esquecer. Fala galera, bom dia. Hoje dia 5, domingão. Tô fazendo o teste do tal do Poja, da High Torque, né? Coloquei ele no meu Corolla. Vamos dar aquela voltinha agora de 10 km. Ainda tô com 0,1 km. E depois vamos abastecer o carro. Então vou dar uma volta pela cidade de Fortaleza. Vamos pegar aqui a BR-116. Um pouquinho da história desse carro, né? Bom, aqui é um Corolla XEI 2324. Muito tempo da minha vida, né? Minha e da minha esposa, a gente viveu com carro de assinatura, né? Aqueles carros alugados. Então, por uma parte do tempo eu tinha uma assinatura com a Movida e pude dirigir carros como Polo, HB20, Cruze, inclusive o Corolla, né? E a gente sempre quis ter um Corolla, não porque a gente acha que é um carro uau, mas é porque é um carro que historicamente não dá muito problema. É um carro confortável, muito confortável. É um carro que te dá uma certa segurança para estar andando aí no dia a dia, né, para família e tudo mais. Então a gente sempre quis pegar um Corolla. Então, nessa vontade, né, nesse desejo de querer pegar um Corolla, a gente acabou indo até a concessionária da New Land aqui em Fortaleza, que é a concessionária da Toyota. E íamos lá para comprar o carro, né? Só que na época, isso há 3 anos atrás, a gente não tava com a grana para poder comprar esse Corolla. A gente achava que tava. E aí acabou chegando a opção da gente pegar o Yaris. Só que, cara, uma coisa que eu tenho que falar para vocês eu não sei se é em todo lugar do Brasil, mas aqui em Fortaleza, essa concessionária, a New Land, né? A concessionária da Toyota, o pessoal lá é muito, mas muito prestativo, cara. Muito mesmo. Então, o vendedor, que é o Felipe, que estava conversando com a gente, né, com a nossa possibilidade de comprar um Yaris, mostrou tudo que a New Land poderia fazer pra gente sair lá com o carro. E uma dessas opções foi o carro de assinatura. A gente não sabia que na New Land tinha, né, carro por assinatura. A gente poderia ter pego um aluguel do Toyota Corolla, mas a gente acabou optando por pegar mesmo do Yaris. E ficamos com esse Yaris durante 3 anos. Carro muito bom, cara. Carro simples, mas muito bom. Carro sensacional. Tipo, padrão Toyota, né? Um carro que é confortável, um carro que também não dá dor de cabeça. A gente teve nenhum problema com ele, né? Já teve uma furada de pneu, mas fora isso, o carro, cara, intacto, assim. Tipo, a gente entregou o carro novo ainda, com quase 30 mil quilômetros rodados. E aí chegou a oportunidade de comprar esse Corolla. A gente comprou esse Corolla vai fazer umas 2 semanas. Eu acho muito legal o conteúdo de point of view, né? POV, né? Como eu quero falar aqui em português. Esse conteúdo de primeira pessoa. E aí eu pensei, vou fazer uns com o meu Corollinha também, né? Ele é muito confortável para andar na cidade e tudo. Então eu decidi fazer esse vídeo e vou postar pra ver o que vai dar. Mas hoje a gente comprou esse Corolla, aproveitou uma oportunidade de obter um Corolla blindado, né? Dá mais segurança. A gente imaginou que o seguro seria muito mais caro, né? IPVA e tudo mais, mas na verdade ficou bem bom aqui. Depois eu faço um vídeo trazendo esses dados aí pra vocês. Mas, salvo engano, se eu me lembro muito bem o valor, mas ficou nas faixas de R$3.300 o nosso seguro, né? Eu tenho 36 anos, a minha esposa tem 33 anos, nós não temos filhos, então acho que isso também contou um pouco, né? Não sei, mas também é o nosso primeiro carro, tá? A gente nunca tem comprado um carro antes, é a nossa primeira compra. A gente comprou esse Corolla seminovo, com 1 ano e meio de uso, o carro tava com 18 mil quilômetros rodados. E a gente já foi achando algumas coisinhas que precisava ajeitar nesse Corolla, né? Uma delas, que inclusive eu descobri utilizando ele, né? Porque nenhum vendedor sabia, né? Segundo ele. Esse ano desse Corolla, ele tem um problema no software do câmbio do Corolla,
né? Eu vi vários vídeos na internet, várias reclamações no Reclame Aqui, de pessoas falando que esse problema acontecia no Corolla, né? E o problema que era, esse Corolla, ele, quando você tá parado no trânsito, ou parado no drive, né, na verdade, ele fica dando uns trancos, maluco. Parece que alguém bateu na sua traseira, é muito doido. A primeira vez que aconteceu, eu tomei um susto. E aí eu fui pesquisando, né? E aconteceu outras vezes também, só que aconteceu assim, de forma esporádica. Teve um dia que aconteceu uma vez, teve um dia que aconteceu 3 vezes, tem dias que nunca aconteceu. E aí eu comecei a achar esquisito, né, esse comportamento do carro. Eu falei, cara, esse aqui tem cara... Porque, pô, é um carro automático, né? Ele não tem ele não tem manopla aqui de marcha que eu passe, né? É passado automaticamente, é eletrônico, né? As passagens de marcha, né? Porque como aqui é um CVT, então é simulado, né? Mas ele dava esse tranco, sabe? Porque a primeira marcha desse CVT, ela realmente existe, né? As outras marchas são simuladas, mas a primeira, ela é realmente existente, né? Eu não sei explicar isso por direito, vocês podem pesquisar aí na internet, mas eu sei que tem as características no câmbio CVT da Toyota. E aí, cara, pesquisando, descobri que muita gente teve esse problema nos Corolla 23 e 24 e que tudo se resolveu através da atualização do câmbio, né? Inclusive, achei reclamações no Reclame Aqui na concessionária, que o carro foi levado para a concessionária aqui em Fortaleza e foi resolvido. Então eu falei, então com certeza o meu problema é o mesmo, porque as características, a descrição da galera era igual mesmo, idêntico ao meu. Então eu passei a imaginar que meu problema era o mesmo, né? Acabei ligando para a Toyota, fiz agendamento para poder levar o carro lá. E quando eu cheguei lá, o cara que me atendeu, o Arthur, gente fina demais, o cara super transparente, assim. Cara, eu gostei demais do trabalho dele. Demais mesmo, assim. Na verdade, eu gostei demais do trabalho de todo mundo que me atendeu na Toyota lá na New Land, né? Eu recomendo demais. Se você quiser comprar um carro Toyota, procura o Felipe. Se você quiser fazer serviço no seu Toyota, procura o Arthur. E se você quiser fazer qualquer locação na Toyota, procure a Thalita da Quinto, tá? São assim, sensacionais. São pessoas assim, incríveis mesmo. Mas aí, cara, levei lá e o Arthur confirmou, né? Falou, cara, realmente esse teu modelo, ele entra assim nos anos que existiu esse problema. Eu até perguntei se isso não era um recall. E ele falou que não, que o recall eles só fazem para coisas que é realmente de risco à vida, né? Como tá acontecendo agora com o Corolla Cross, que parece que ele quebra o eixo, né? Tem uma, não sei, alguma coisa assim. Mas se vocês verem aí na internet, na televisão, tá tendo recall para esse Corolla Cross agora, o último recall que tá acontecendo na Toyota. E aí ele me falou que recall mesmo é só para coisas que causem mesmo risco à vida, assim. E nesse caso isso não causa, né? O carro dá só um tranco. Você tá parado no trânsito, ele dá um tranco, como se estivesse querendo engatar a primeira marcha para sair, e depois ele entende que não vai sair e não sai. Basicamente é isso. Aí ele falou, cara, realmente acontece nos Corollas desse ano, certo? 23, 24. Houve esse problema mesmo do software do câmbio. O que acontece é o seguinte, a gente não pode fazer atualização direta, né? A gente vai abrir uma ordem de serviço e a Toyota mesmo já tem um robozinho que quando a gente abre a ordem de serviço, ele automaticamente já notifica a gente que esse carro precisa fazer o upgrade aí do software do câmbio, né, do carro. E aí ele ia verificar isso, né? Então quando ele abriu a minha OS, ele recebeu a notificação dizendo que meu carro tinha que ser atualizado. Então ele espera um e-mail da Toyota, né, para poder fazer o procedimento. E aí isso acontece. Mas graças a Deus, depois que saiu de lá, até agora não tem apresentado problema, né? Eu espero que não aconteça nunca mais, porque é esquisito, cara. Você tomar um susto assim mesmo, é muito doido o que acontece. Então, foi isso. Ele falou que teve gente que levou lá e que o problema acontecia, mas que nunca tinham reclamado, né? E aí, tem gente que chegou lá com um carro com 40 mil quilômetros rodado. Ele falou que uma senhorinha chegou lá com um carro com 40 mil quilômetros rodado
E foi notificado, né, que precisava fazer a alteração do câmbio. E ele perguntou pra senhora assim: a senhora não notou não que o carro tava dando tipo uns trancos, só tá parado no trânsito, né, e tal. Ela: eu notei, mas eu achei que fosse uma tecnologia pra me manter acordada. Muito bom, cara. Mas Mas é isso. Eu até notifiquei o cara lá onde eu comprei o carro, que ele não sabia disso. Mas caso alguém reclamasse, né, ele já tinha isso em mente, né? Porque o local que eu comprei, que é a Raiz Locker, eles fazem um pós-venda também muito legal, cara. Eu comprei o carro lá porque o meu sogro comprou lá um carro há 7 anos, né? O primeiro carro blindado deles foi comprado lá na Raiz Locker, né? E que é engraçado, que foi o primeiro carro blindado da loja, foi o do meu sogro. E desde então eles têm comprado o carro lá, e a gente optou por comprar o carro lá também, né? Já conhece o vendedor, já tem uma recorrência de compra de carro lá, né? E tudo mais. Apesar de que meu sogro sempre compra carro zero e manda blindar com eles, né? Nesse caso eu comprei um carro seminovo, né? Com 18 mil quilômetros rodados. Não sei muito bem o histórico desse carro do passado. Eu sei que ele teve repinturas. Acredito que foi de arranhões, porque o carro não tem nenhum problema estrutural. O carro tá com tudo inteirinho, bonitinho. E por enquanto, cara, não tem apresentado nenhum problema assim, além desse que é um problema de fábrica, né? Então, tô bem feliz com o carro, assim. Carro muito confortável, minha esposa adorou o carro também. Ela ainda tá se acostumando com o carro, né? Porque é um carro que é mais baixo do que o Yaris. Ainda mais com o peso, né, do carro. Então o carro fica mais pesado, né, por causa da blindagem. Então, aqui na cidade de Fortaleza, que parece mais a lua, né? Tem muitos buracos. O carro apresenta alguns problemas, assim, de raspar, né? A frente do carro. Ontem, cara, a gente foi pro encontro da liderança lá da igreja. E tá louco. Passei numa lombada que raspou abaixo do meu carro inteiro, mano. Tô até com medo de ter amassado alguma coisa assim do carro. Jesus, cara. Mas por enquanto o carro tá funcionando ok. E pronto, hoje tô dando esse rolê porque eu fui colocar o Pojo. Ele recomenda, né? Eu fiz um posto de reparação, né? Apesar de que o carro não tá precisando nenhum problema. Mas pra dar aquela limpada legal, né? No sistema de combustão do carro, eu preferi fazer o de reparo, né? Então eu coloquei o Pojo. O indicado era colocar com o tanque, um quarto do tanque, né? Eu coloquei o Pojo com meio tanque, né? Como o carro não tem precisado nenhum problema específico, eu coloquei com meio tanque e coloquei o Pojo para ver o que se passa aqui. E aí tem que dar 10 voltas, tem que dar uma volta de 10 quilômetros. Eu tô indo ali no centro, vou visitar um brother meu ali também. Dar uma visitada ali na igreja que eu frequentava antes, né? A Calvary Chapel. E é bom que eu consiga dar uma voltinha aqui no carro de boa. Então vou lá ver os irmãos e dar um rolê na cidade. Cara, esse negócio me deixa um pouco agoniado, esse sensor do carro. Toda vez que o motoqueiro passa perto do meu carro, ele fica apitando. Parece que vai arranhar o carro. Você fica tomando o susto. Assim, quando o cara passa mais ou menos próximo, ele dá só uma bipadazinha de leve, né? Mas como o cara passa bem pertinho, ele fica... Falei, pronto, arranhou. Mas é isso. Era um desse aí que eu tava usando. Yaris, mas era hatch. Esse é sedã.
Inclusive, eu acho que no futuro era interessante ter 2 carros. Um pra minha esposa, um pra mim. A gente ficar um pouco mais independente, né? Apesar de que a gente trabalha de casa, tanto eu quanto ela, então a gente não vê a necessidade de ter 2 carros, né? Porque, enfim, a gente trabalha remoto. E aí sempre estamos em casa, né? Não precisa sair de casa, graças a Deus. Mas é bom às vezes você ter um pouco de autonomia, né? Eu queria comprar uma motoca, né? Mas minha esposa não gosta muito de moto. Se ela gostasse de uma motinha, eu já teria comprado uma motinha mais econômica, pra gente poder andar assim pra coisas do dia a dia, resolver as funções da vida, né? Na motinha ia ser mais de boa. Mas pronto, por enquanto a gente vai ficar andando no carro. Apesar de esse carro ser blindado, eu acho que ele até é econômico, cara. Assim, eu imaginei que eu não ia fazer mais do que 6 km por litro, 7. Mas geralmente eu faço 9, faço 10. Consigo fazer até um pouco mais do que isso, né? Porque os nossos trajetos também são muito bons. São trajetos assim livres de trânsito, né? A gente, como trabalha de casa, a gente não tem assim, a gente não pega muito trânsito intenso. Algumas vezes, algumas saídas sim, né? Porque a gente também não fica preso dentro de casa 24 horas. E às vezes a gente precisa sair na hora de rush, né? Vai pro médico, vai um restaurante, né? Então a gente às vezes pega um horário de picozinho. Mas graças a Deus nada que atrapalhe o consumo do carro, assim. Então, aqui a média tá no 8.1. Quando a gente pegou o carro, ele tava com a média de 10.4. Então eu zerei tudo, né? Pra ver como é que ficaria nossas médias. Eu sei que aqui no computador de bordo ele dá algumas indicações, ó. Então a média tá 8.1 e a média, a maior média que a gente fez, histórica, foi 10.4, né? Então agora a gente tá no 8.1. Eu acredito que a gente consiga chegar no 10.4. Eu não sei se a pessoa que estava usando esse carro antes, se ela fazia viagem, né? Por isso que chegou a 10.4, porque eu ainda não consegui sair do 8 aqui, certo? A minha média tá total de 8.1 por enquanto. Então vou ver se com... O pessoal disse que com o High Torque o Peugeot, né, ele volta as características normal do carro. Então vamos ver se de consumo e tudo, ele não promete nada além do que o carro por padrão já fazia, né? Então ele faz a limpeza do conjunto de combustão e vamos ver o que acontece. Uma coisa que eu ainda não fiz nesse carro foi checar a calibragem dos pneus. Tenho que fazer, né? Fortaleza suas velocidades de 50 km por hora. Não sei porque eles mudaram essa avenida aqui para 50 km, cara. 60 km aqui era ok. Eu não acho que aqui precisaria ter mudado para uma velocidade mais baixa. Mas tá meio que virando padrão. Acho que é Brasil, né? Tá virando meio que um padrão você ter vias com 50 km na máxima. Mas também outra coisa que eu notei depois que a gente levou o carro lá na New Land para atualizar o câmbio, realmente o carro ele tá com uma pegada um pouco diferente, assim. Tá mais, o pedal tá mais esperto, sabe? Antes ele tinha um certo delayzinho, agora não é que ele não tem um delay, mas ele deu uma diminuída no delay, assim, notável, bem notório. Eu tenho gostado assim bastante de como ficou. O carro tá muito, muito bom mesmo. Segunda-feira eu vou pegar o manual da blindagem, vou ver com o cara lá se eu posso filmar. Aí eu posso mostrar um pouco lá de como é que funciona a blindagem. Esse carro aqui tá com umas contaminações no vidro.
Eu já acionei o seguro da blindagem para poder trocar esse vidro aqui do motorista. Os outros por enquanto estão ok. Nenhum problema, graças a Deus. Então a gente já solicitou, na verdade, né? A troca do vidro. Aqui é a Praia da Leste Oeste. A igreja é aqui embaixo, na praia mesmo, na barraca. Na barraca não, né? Na escolinha de surf de um dos membros da igreja, que é o Vitinho. E bem bacana, assim. Então já estamos com 12,9 km. Já fizemos o que era preciso, né? Para poder o Pojo dar uma limpada. Tem outros produtos que eu gostaria de testar, sabe? Produtos para melhorar o funcionamento de motor, das engrenagens e tal. Então era algo que eu queria experimentar assim, mas isso já é uma coisa mais a nível de mecânico, né? Eu preferia ter informação com o pessoal da Toyota para que eles me colocassem, né, se for necessário. Porque assim, pessoal, a gente já sabe que esses carros da Toyota, eles têm uma confiabilidade e durabilidade assim, que a gente não precisa estar se preocupando tanto, né? Então, às vezes a gente quer melhorar e acaba, né, beneficiando mais o carro. Mas perguntar não custa nada, né? Informação é sempre bem-vinda. Bom, rolezinho quase terminando. Vou chegar aqui na casa dos meus pais. Meus pais moram por essa área. E galera, obrigado por ter acompanhado o vídeo. Se você curtiu aqui o rolezinho Fortaleza, segue aí o meu canal, compartilha, troca umas ideias aí nos comentários sobre o Toyota Corolla. E vamos que vamos. Valeu!